Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Israel, orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Até aqui, a palavra do Senhor. Meus queridos, nós hoje vamos expor esse texto no seguinte tema: alegre-se na casa do Senhor. Alegre-se na casa do Senhor. Nós exporemos esse texto, esse tema, em 2 pontos. Em primeiro lugar, amando a casa do Senhor. Em segundo, buscando a sua paz. Mas antes, vamos orar. Vamos pedir para que Deus ilumine os nossos olhos, para que nós possamos entender a sua Escritura, para que aquilo que saia da boca do pregador não seja palavra de homens, mas palavra que vem do Altíssimo. Fechem seus olhos. Santo, 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 glorioso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, a bênção da iluminação, Senhor. O Senhor nos deu esta palavra inspirada, inerrante, belíssima. Ó Pai, esta palavra que, diferente de outras revelações que o Senhor fez ao teu povo, é perene e para todos os tempos, que nos ensina hoje, tão profundamente como ensinou a Israel no período das peregrinações. Santo Deus, nos dá capacidade de entendê-lo, Pai. Tira da minha boca, Senhor, toda palavra vã, toda palavra que não venha de Ti, toda filosofia humana, e coloca, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, eu não li, na verdade, eu cometi um erro, porque este texto começa assim: Cântico de peregrinação de Davi. Esse é o primeiro versículo na língua hebraica. Nós já começamos no versículo de número 1, alegrei-me quando me disseram, mas o primeiro versículo na Bíblia hebraica é Cântico de peregrinação de Davi. Esse salmo faz parte de um conjunto de salmos que chamamos de salmo de peregrinação. Esses salmos vão do capítulo de número 20, do salmo de número 20, até o salmo de número 34. Também é conhecido como salmos de romagem. Já falei deles aqui. Esses eram salmos que muito possivelmente foram compilados, não escritos. Por exemplo, esse foi escrito antes da ida à Babilônia, mas foram compilados
durante esse retorno que o povo fazia da Babilônia até Israel. Quando eles foram libertos e retornavam, eles compilaram esses salmos e cantavam nas suas voltas. E muito possivelmente eles também cantavam quando saíam de suas casas para ir até o templo. Então podemos imaginar, sim, o nosso Senhor Jesus Cristo em uma de suas peregrinações, e ele fazia peregrinações para Jerusalém. Podemos ver em João que ele foi todos os anos para as festas que haviam em Jerusalém. Então podemos imaginar nosso Senhor Jesus Cristo junto de outras caravanas, junto de caravanas cheias de judeus, e eles todos cantando esses salmos até chegar em Jerusalém. Até chegar em Jerusalém, e esses salmos são maravilhosos. E o começo desse salmo é preciosíssimo. Ele fala de um homem que não apenas está indo lá prestar o seu louvor por obrigação, como manda a lei. Mas Davi escreveu um salmo onde o homem que fala está feliz por ir à casa do Senhor. Está feliz por poder ir até lá e prestar culto ao Senhor. Por isso que eu coloquei em primeiro lugar, alegre-se na casa do Senhor, amando a casa do Senhor. Para entendermos, nós precisamos conhecer a religião daquela época. Ela não era imperfeita, como alguns dizem, de forma nenhuma, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, é isso que está nas Escrituras. O Senhor a criou perfeitamente e perfeitamente apontava para algo que estava para vir. Esse algo já chegou. Por isso podemos entender o que ela significava naquela época e o que isso significa para nós hoje. Em primeiro lugar, eles vão em direção à casa do Senhor, porque a casa do Senhor representava a sua presença. O templo representava a sua presença. É claro que na mente do israelita, Deus não habitava de fato no templo. Não era como se o Senhor estivesse restringido ao templo, mas lá ele se manifestava de maneira especial. Salomão fala isso quando constrói o templo. Para Salomão, até mesmo a ideia de que Deus mora nos céus é uma figura de linguagem, porque ele fala, nem os céus dos céus conseguem contemplar toda esta sua glória, conseguem restringir toda a glória do Senhor. Mas lá no templo de Salomão, lá no templo que Salomão construiu, assim como no tabernáculo antes do templo, a presença do Senhor se manifestava especialmente. A presença do Senhor se manifestava especialmente. Eles iam lá em busca desta presença. Em busca dessa presença. Ele continua dizendo que seus pés param às suas portas, ó Jerusalém, e aqui ele começa a contemplar e se vê muito constrangido. Na verdade, ele se vê alegre e maravilhado com o formato e a forma de Jerusalém. Que para nós pode não significar muita coisa, mas como eu disse, naquele momento, Jerusalém era a morada do Altíssimo. Naquele momento, o Altíssimo escolheu Jerusalém como sua morada, aonde ele chamaria e convocaria todos os povos para ir. E ao olhar para aquela cidade, ele vê uma beleza inimaginável. Talvez não tanto pelo formato físico ou pelas técnicas de construção que Salomão implicou nessa cidade, que sim, foram belas e foram arquiteturas inovadoras, muito melhores do que qualquer outro lugar mais próximo. Salomão fez grandes construções, mas temos que nos lembrar que aqui estamos falando do período de Davi, pelo menos inicialmente, e Davi não viu essas grandes construções. Então falamos de uma vila, uma cidadezinha.
O templo propriamente não tinha sido construído, ali ainda era o tabernáculo de pano, e mesmo assim o homem consegue olhar para aquilo e falar: como você é construída, Jerusalém. É claro que a beleza de Jerusalém vinha justamente do Senhor ter escolhido Jerusalém como a sua morada. Do Senhor ter escolhido Jerusalém como sua morada. Ele demonstra também amor a Jerusalém, porque é ali onde os santos, onde os filhos de Deus, onde as tribos de Israel afluiriam, iam, se reuniriam e adorariam ao Senhor. É ali onde eles adorariam ao Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Você vem de um período em que havia juízes e os juízes julgavam a terra. E agora eles tinham um rei. E o rei julgava as causas dos homens. Era o rei que, ao olhar para a lei do Senhor, dizia: você está certo, você tem que pagar. Lembra que quando Natã foi acusar Davi, Natã foi diante dele com um caso jurídico. Ele vai a Davi e manda que Davi julgue. Ele fala assim: rei, olha, um homem só tinha uma ovelha. O seu vizinho tinha muitas. O seu vizinho era rico, tinha muitas ovelhas, muitos gados. E um dia esse vizinho, ele teve uma visita. Recebeu uma visita em casa. Só que ele não quis matar nenhuma de suas ovelhas para essa visita, nenhum dos seus gados. Ele foi e pegou aquela bezerrinha do seu vizinho, aquela bezerrinha única. Natã grava dizendo que era a bezerrinha que ele amava, que ele cuidava quase como um bebê. Ele vai, toma aquela bezerra e mata. É assim que Natã apresenta a acusação contra Davi, uma acusação jurídica. E Davi, como um justo juiz, determina a sentença. Ele vai morrer e vai pagar 4 vezes mais pela ovelha. 4 vezes mais era o cálculo da lei. A lei ordenava que se você roubasse algo, você tinha que pagar 4 vezes mais. É isso que a lei ordenava. Davi julga com justiça, apesar dele ser o acusado. Veja, é lá em Jerusalém que, além de você encontrar a presença do Senhor, a adoração ao Senhor, além de você encontrar a comunhão e a união dos santos que adoram o Senhor, é lá em Jerusalém que você encontra a justiça do Senhor. A justiça do Senhor. Tudo isso era naquele período. Hoje não precisamos mais ir a Jerusalém, e se formos a Jerusalém, não encontraremos nem a presença do Senhor, nem a comunhão dos santos, tampouco a sua justiça. Claro, se você encontrar uma igreja lá, você encontrará tudo isso. Porque não é mais um ambiente, não é mais nem o tabernáculo, nem a grande cidade de Jerusalém, não é mais os grandes templos, mas a comunidade dos santos é a casa do Senhor. Veja que Jesus Cristo diz para nós: haverá um tempo que nem nesse monte ele estava falando lá em Samaria, nem naquele monte, Sião, Jerusalém, vocês adorarão. Haverá um tempo, e ele já chegou, que os adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Queridos, é na comunhão dos santos onde está a presença do Altíssimo. É na igreja de Deus onde está a presença do Altíssimo. É por isso que quando eu venho congregar com os meus irmãos, eu posso estar feliz. Porque aqui
De novo, Deus está em todos os lugares, mas neste momento a presença do Senhor se faz especial. Tão especial quanto era no templo de Jerusalém. Tão especial quanto era lá no santo lugar. A presença do Senhor se faz especial aqui. Apocalipse diz que o Senhor caminhava, Jesus caminhava no meio dos candeeiros. E depois assim, os candeeiros, os 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Está claro que o Senhor Jesus anda no meio da sua igreja. E é no meio da sua igreja onde está a presença do Senhor especial. É no meio da sua igreja onde está a comunhão, onde nós podemos comungar juntos. Estávamos na aula e eu falava sobre por que as Escrituras nos ensinam que nós podemos confessar os nossos pecados uns aos outros e devemos fazer isso. Porque ao confessar o meu pecado para o meu irmão, que é mais experiente do que eu, e que talvez passou por aquele problema, ele vai orar comigo, ele vai me consolar e vai me ensinar a superar aquela dificuldade. Isso é uma das bênçãos da comunhão, mas tem tantas outras. Quando passamos por dificuldades, seja elas quaisquer que sejam, tristezas, sofrimentos, dificuldades financeiras, dificuldades com os nossos filhos, dificuldade de entender qual é o caminho mais certo a tomar, a comunhão dos santos, o conversar, o se aconselhar com os homens e as mulheres santas do Senhor. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Viver verdadeiramente a comunhão com Deus, nos ajuda. E a comunhão com Deus e nossos irmãos nos ajuda a nos santificarmos. Viver verdadeiramente essa comunhão da igreja nos ajuda a nos santificarmos. Eu posso correr para a casa do Senhor, porque é na casa do Senhor onde eu terei auxílio do meu irmão. E parece que eu estou falando de algo utópico. E muitos talvez digam que isso é algo utópico. Falam, não, na igreja só tem pessoas que te julgam, Talvez essas pessoas nunca tenham experimentado entrar numa igreja de verdade. Talvez as pessoas nunca tenham experimentado a verdadeira comunhão com os santos. Nunca tenham experimentado. E eu me sinto triste por elas, por isso. Porque só quem experimentou a verdadeira comunhão com os santos sabe o quão especial é isso. Sabe o quão especial é saber que alguém na sua igreja ora dia e noite por você. Eu tive essa experiência. Saber que eu posso contar com as pessoas ao meu lado. Saber que quando alguém me chama a atenção, não é para o meu mal e nem para demonstrar sua autoridade, mas é para me ensinar o melhor caminho. Só quem experimenta a comunhão com os santos de verdade sabe o quão bela ela é. E pode amar, e pode buscar, e pode ansiar por esse momento. Eu me lembro do momento da pandemia, onde ficamos tão distantes uns dos outros, ficamos todos presos em nossas casas. Todo mundo queria sair para ir à igreja. Ao ponto de que quando começou a voltar a ter culto, e lá nós fazíamos listas, porque em Salvador só poderíamos reunir 50 pessoas. Todo culto de manhã era lotado, 50 pessoas. E pessoas queriam se inscrever de manhã e de noite. E o pastor, e o presbítero, e o conselho precisou dizer, irmãos, por favor, quem se inscrever de manhã, não se inscreva de noite para que outro irmão possa ir. Era essa ansiedade que tínhamos para estar em comunhão. Só quem experimentou a comunhão dos santos. É na igreja de Deus que temos a presença especial do nosso Senhor. É na igreja de Deus que temos a comunhão
os santos. E é na igreja de Deus onde temos a justiça do Senhor. Claro que agora não se revela para nós como juízo, mas como disciplina. É na comunhão dos santos que somos disciplinados. Claro, existem as disciplinas mais oficiais, que são as disciplinas eclesiásticas, aqueles que são chamados à atenção, aqueles que são disciplinados e afastados da comunhão, e até mesmo aqueles que, quando necessário, são excluídos dela. Isso são coisas da disciplina e são próprias da igreja do Senhor. É por isso que diz que uma das marcas da igreja verdadeira é a capacidade dela de exercer verdadeiramente a disciplina. Uma igreja que não exerce verdadeiramente a disciplina tem dois caminhos. Ou é aquela igreja do pastor ditador, que não se importa com a forma como ele exerce a disciplina e manda e desmanda em quem ele quiser. Ou é a igreja daquele que não se importa, que se os seus membros vivem em pecado, vivem não buscando a santidade, caindo cada vez mais longe do Senhor, não se importam com a saúde de suas ovelhas e por isso não aplicam a disciplina e talvez se escondam atrás de mas a Bíblia diz para não julgar ninguém. Pessoas que não amam as suas ovelhas, não amam os seus irmãos. É na igreja do Senhor onde está a sua justiça, onde é exercido a sua disciplina. Queridos, há muitas pessoas que fogem da comunhão dos santos e da sua congregação. Há muitas pessoas que não escutam aquilo que o apóstolo Paulo diz, como manda e diz para nós, não deixem, como o escritor em Hebreus diz para nós, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Já lá no primeiro século, havia pessoas que deixavam de congregar e achavam que quando iriam viver bem, estar lá, os irmãos não deixem de congregar. Não deixem de congregar. E hoje ouvimos falar de pessoas que se dizem crentes, mas são desigrejadas. Não tem igreja. A religião formal não é para mim. Eu não quero dar conta da minha vida para ninguém. Não quero que ninguém saiba da minha vida. Não quero que ninguém me ajude. Não quero ter que falar com ninguém. Não quero ajudar ninguém. Quero viver a minha religião, eu e Deus, em paz. E quando precisa, eu ouço uma pregação no YouTube. Quando precisa, e se precisar, eu vou na igreja algum dia para prestar culto, mas eu não congrego em nenhuma igreja, eu não tenho pastores, não tenho presbíteros, não tenho diáconos e não tenho irmãos para me chamar a atenção quando necessário. Essa não é a vida de uma congregação. Essa não é a vida que Deus criou para nós. Não deixem de congregar, aproveitem, amem a congregação dos santos, amem a casa do Senhor, que somos nós, a congregação dos santos. Em segundo lugar, queridos, o salmista Davi nos diz para buscar a paz da casa do Senhor. Buscar a paz da casa do Senhor, em primeiro lugar, porque ele quer que sejam próximos aqueles que moram lá, aqueles que habitam lá, que há uma ideia. Veja, o primeiro salmo que lemos lá no começo do culto, fala de uma cidade, Jerusalém, que é a casa do Senhor, e lá está a morada do Altíssimo, e que por ser a morada do Altíssimo era atacada por outros povos. Em primeiro lugar, Davi estava olhando para este tipo de paz. Estava falando: Senhor, proteja essa cidade.
Permita que ela prospere. Não traga guerra para Jerusalém. Não traga guerra para a nossa casa. São os inimigos externos que afligem Davi inicialmente. E ele pede: orem, continuem orando pela paz em Jerusalém. É um fato que os inimigos externos da igreja podem, por vezes, balançar a nossa paz. Tirar, eles não podem tirar, porque Jesus já nos deu ela. Mas por vezes nós não aproveitamos como deveria pelos inimigos externos, por aqueles que nos perseguem constantemente, por aqueles que vivemos no mundo mau, e como vivemos no mundo mau, estamos à mercê da maldade dos homens. E os homens são maus e conseguem ser bem piores quando querem. Vivemos à mercê das decepções com as nossas famílias. Vivemos à mercê das decepções com os nossos trabalhos. Vivemos à mercê das decepções com os nossos amigos e nossos vizinhos. Vivemos à mercê de intrigas e brigas. E vivemos à mercê de perseguições de fato. Perseguições contra o Evangelho, muitas vezes, ou perseguições contra a justiça. Quando você quer ser ético, quando você quer ser justo, mas a pessoa te persegue por isso. Vivemos à mercê de todas as coisas. Vivemos à mercê do nosso próprio pecado, do nosso próprio mal. Orem pela paz, para que essas coisas aí fora não atinjam a paz que há dentro da comunidade dos santos. Como nós falhamos nisso? Eu me entristeço, de fato. Me lembro que no período da pandemia, e na verdade no período das eleições, famílias inteiras se degladiaram, gritaram. Eu não me importo qual é a sua opinião política, ou em qual político você vota. Ele não merece que você brigue com sua família por conta disso. Ele não merece, não, gente. Mas o mais terrível e tenebroso que eu pude ver foi pessoas dentro do seio da igreja brigando por conta de política. Os problemas do mundo lá fora, que muitas vezes a Bíblia diz, para não nos ocuparmos e não deixarmos eles tomarem o nosso coração, fez com que pessoas no seio da igreja brigassem entre si. Irmãos que não se falavam, irmãos que não conversavam, irmãos que não tinham comunhão, irmãos que até hoje não recuperaram essa paz e essa comunhão que foi perdida naquela época, e se resguardam do direito de fazer isso, acreditando as mais tolas besteiras em seus corações, e dizem: não, mas quem toma posição assim jamais pode ser crente. Queridos, as pessoas ficaram muito mais extremas lá fora. E muitas vezes nós ficamos muito mais extremas. As guerras do mundo tiraram a paz que havia em Jerusalém. Não há prosperidade sem paz. Eu não estou falando de prosperidade financeira, não há prosperidade espiritual dentro da igreja sem paz. Orem pela paz dentro da igreja. Reina a paz nos seus meios e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço. Primeiro ele fala: orem, depois reina a paz, por fim ele faz: eu peço. E aqui eu peço porque eu amo os meus irmãos. É o amor que eu tenho pelos meus irmãos, o amor que Deus cultivou em meu coração, que eu tenho que cultivar dia a dia. Lembra da comunhão? Cultivar
dia a dia o meu amor pelo meu irmão, ao ponto de eu sempre querer paz. Se eu amar verdadeiramente o meu irmão, não importa a posição que ele tenha sobre qualquer coisa, se ele estiver errado, eu vou dizer para ele: irmão, eu te amo e por isso eu te digo, a Bíblia não diz assim. Você está errado. Irmão, eu te amo, por isso eu quero que você caminhe ao meu lado. E mude essa ideia. Irmão, eu te amo, e por mais que você não mude essa ideia, eu continuarei a te amar. Paz no meio da igreja do Senhor. Jesus morreu e ressuscitou e nos fez um. É isso que ele diz, como ele é com o Pai. Faça-nos comigo, como eu sou contigo. Assim como ele é com o Pai. Deus fez um. Não deixe que as outras coisas atrapalhem a sua comunhão. Falávamos aí na escola dominical sobre a maledicência, a inveja, a mentira, o engano, a maldade. Essas coisas tiram a paz do meio da igreja. Se você ama o seu irmão, não fale mal dele, independente do erro que ele tenha cometido. Se você sabe que é um erro, fale com ele, converse com ele, corrija ele. Não fale mal do seu irmão. Não cultive esse engano. Não cultive essa maldade. Não cultive isso. Não cultive no seu coração inveja. Queira o bem dele. Queira que seu irmão prospere. Queira que seu irmão vença. Queira o bem dele. Seja material, de saúde. Queira o bem dele em tudo. Queira o bem dele também, espiritual. Queira que ele cresça espiritualmente. Queira que ele se torne ainda mais maduro. Se falar, o irmão não é maduro, ajude ele a ser. Queira o bem dele. Por fim, ele diz assim: por amor da casa do Senhor. Aqui ele está falando da presença do Altíssimo. O templo, o tabernáculo representava isso. Deus, quando manda Moisés construir um tabernáculo, ele construiu um tabernáculo para que eu habite no meio do meu povo. A casa do Senhor simbolizava a presença especial do Altíssimo. E ele diz: pela presença do Deus Senhor, pela presença do Altíssimo, do Deus que me tirou do império das trevas, do Deus aqui que me tirou lá do Egito, pela presença dele, eu oro, e não somente oro, eu peço, e agora não somente eu peço, eu buscarei o seu bem. Buscarei o seu bem. Temos um péssimo conceito de paz. Nosso conceito de paz é quase que passivo. É por isso que nossa língua nós falamos assim: manter a paz. Como se a paz fosse o estado natural de todas as coisas. No mundo caído, a paz está distante de seu estado natural das coisas. No mundo que vivemos, a paz está distante de seu estado natural das coisas. Não nos surpreende que o primeiro pecado grande descrito fora do Éden seja a morte, seja um irmão que mata outro irmão. Não nos surpreende que os filhos de Caim não tenham levado muito tempo para criar instrumentos de guerra. Não nos surpreende que toda a história humana seja banhada em sangue. Não nos surpreende isso. O estado natural das coisas no mundo caído não é paz. Então não há essa de manter paz. Busque
a paz com o próximo. Busque a paz com o próximo. O estado natural que vivemos é de estarmos sempre brigando. Quem fica muito junto geralmente não gosta. As pessoas gostam de sair de casa logo das suas famílias porque já começam os problemas, já começam as discussões e já não tem mais paciência. As pessoas não querem estar próximas, porque o estado natural de proximidade é briga, é disseções, divisões. Esse é o estado natural de proximidade. É inveja, é maldade, é maledicência. Esse é o estado natural. É por isso que aqui o salmista fala, não agora mais oro só, eu não somente peço, mas agora eu busco a paz. É uma atitude ativa. Se eu estou em guerra com meu irmão, e muitas vezes eu estou, se eu não gostei de uma das suas atitudes, se eu também cometi algum pecado contra ele, sem que ele saiba, falei mal dele, fofoquei sobre ele, irmão, busque a paz com seu irmão. Vá até ele, peça desculpas. Reconcilie com seu irmão. Reconcilie com seu irmão. Busque a paz dele, com ele. Ame a ele. Busque o seu bem. Faça isso pelo amor que você tem à presença do Altíssimo. Você tem amor pela presença do Altíssimo? Ah, queridos, a lei do Senhor é uma só. Não é isso que Jesus Cristo diz? Que a lei do Senhor, 2 mandamentos a resumiria perfeitamente? Ame ao Senhor com todo o seu ser, toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. E o apóstolo João resume dizendo assim: e você não vai conseguir fazer um sem fazer o outro. Porque amar a Deus é obedecer ao seu mandamento. E não há como amar a Deus e não amar ao próximo. É isso que o apóstolo João diz. Não há como eu dizer, eu escolho metade da lei e me esqueço do resto. Porque fazer um é fazer o outro. Amar a um requer amar ao outro. É o amor, apenas o amor, que mantém a igreja unida. É o amor, e foi o amor que elegeu a igreja. Foi o amor que fez com que Cristo Jesus, o nosso Senhor, morresse em nosso lugar. Foi o amor dele que fez com que nós, que antes não éramos povo e não tínhamos alcançado misericórdia, agora fôssemos povo e alcançássemos misericórdia. E o amor dele que está em nós deve nos fazer deve nos fazer Concluindo, queridos, a alegria do povo de Deus em estar em sua presença. A alegria do povo de Deus em estar em sua presença sempre será revelada no amor que temos pela casa do Senhor, por essa comunidade maravilhosa que é a comunidade dos santos, e a paz que nós buscamos nela. Para ela, ame a casa de Deus, busque a sua paz e se alegre toda vez que ouvir dizer: vamos à casa do Senhor. Acho que esse foi o primeiro cântico que eu aprendi. Era um cântico tão bonitinho. Nós éramos crianças e uma irmã que hoje está com Deus nos ensinou e falando assim, cântico assim: alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Era só isso. E repeti: alegrei-me como me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor.
e nós cantávamos, e era muito belo. Acredito que eu aprendi a amar a casa do Senhor ainda criança. Gostaria que os irmãos amassem a casa do Senhor. Só nela poderíamos ser felizes de verdade. Na comunhão dos santos. Ame a casa do Senhor. Vamos orar. Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos adotou como filhos, ó Pai, para sermos família santa, tua família, para que quando reunidos nós tivéssemos a tua presença plena, especial, como uma antessala para aquilo que viveremos no céu. Pai, oramos para que o Senhor mantenha a paz em nós, no nosso meio. Senhor, evita que aqui dentro nós criemos divisões, ó Pai. Evita que aquilo que é bom e belo se torne mal pelo pecado, Senhor. Evita que nossos pequenos grupos se tornem pequenas facções na tua igreja, Senhor. Evita, ó Pai, que há problemas e discordâncias que temos em nossos corações nos privem da oportunidade de vivermos verdadeiramente em comunhão com os irmãos, ó Pai. Se algum de nós tem algo contra seu irmão, Senhor, nos dá a capacidade de pacificarmos as nossas relações, de buscar a paz com o próximo, de buscar o bem do próximo, ó Pai. Faz com que o amor que temos por você, que foi por Ti, que foi gerado do Teu amor por nós, frutifique em amor para o próximo. E que especialmente esse amor seja direcionado para os irmãos da fé, aqueles que nasceram de Ti, aqueles que são Tua geração, ó Pai. Santo Deus, preserve paz no nosso meio. E nos dá alegria toda vez que soubermos que vamos à Tua casa. Nos enche de alegria todo o domingo. De expectativa. Não deixe que esse trabalho, não deixe que esse serviço que prestamos seja um fardo, mas que seja a alegria que esteja conosco todos os dias. Quando ouvirmos simplesmente vamos à igreja, nós possamos atender isso com alegria em nosso coração, com ânimo em nosso coração, para Te exaltar, para Te adorar, porque a Tua presença especial está no meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, Teu único Filho, aquele que foi morto em nosso lugar, para que nós fôssemos adotados por Ti, é que pedimos.